Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem interessante. Se Joseph Stalin fosse julgado pelas leis do inferno de Dante, onde exatamente ele passaria a eternidade? Vamos começar essa investigação. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa num tribunal onde o Código de Leis não é um vade-mecum, mas sim uma das obras mais importantes da literatura. E no banco dos réus a gente tem uma das figuras mais complexas e letais do século XX, Joseph Stalin. A nossa missão aqui é achar o lugar exato dele na geografia moral do inferno de Dante. Mas antes de descer, é bom deixar uma coisa bem clara. Isso aqui não é um julgamento religioso, tá? É o que a gente pode chamar de uma simulação de inteligência moral. A gente vai usar a estrutura de Dante como se fosse uma lente para analisar os fatos históricos e chegar a um veredito que faça sentido, dentro da lógica dele. E para esse nosso exercício funcionar, a gente precisa de algumas regras bem claras, todas elas baseadas no próprio universo que Dante criou. São basicamente 3 pontos de partida. Primeiro, a gente está fazendo uma análise, o julgamento de verdade é outra história. Segundo, para ir para o inferno de Dante, a pessoa não pode ter se arrependido no final e não tem nada que indique que Stalin se arrependeu. E terceiro, que é o mais importante, a lei que vale aqui é a de Dante, e para ele, a malícia por trás do ato é mais importante que o número de vítimas. Com as regras na mesa, a gente começa a nossa descida. E o primeiro passo é por eliminação. Vamos descartar os círculos superiores do inferno. Sabe, os primeiros círculos são para os pecados de paixão, de falta de controle. Mas os crimes do Stalin, como o Holodomor ou os grandes expurgos, não foram explosões de raiva, foram atos de impulso. Pelo contrário, foram políticas de Estado, pensadas e executadas com uma frieza de dar medo. Isso já joga ele direto para o inferno inferior, o lugar dos pecados feitos com malícia. Então, a primeira parada que vem à mente, a hipótese mais óbvia para um ditador como ele, é o círculo dos violentos. O argumento para colocar ele aqui é brutal e pode ser resumido em um número. As estimativas mais conservadoras falam em mais de 20 milhões de mortos. É uma escala de violência que a gente mal consegue conceber. E a punição nesse círculo parece que foi feita sob medida. É o Flegetonte, um rio de sangue fervendo. Os tiranos que em vida mergulharam no sangue dos outros agora fervem nesse sangue para sempre. E a profundidade em que eles afundam depende do tamanho da culpa. Dá para imaginar tranquilamente o Stalin mergulhado até os olhos, talvez até mais fundo que Átila, o Huno, cozinhando no sangue de todas as suas vítimas. Parece um caso encerrado, né? Uma justiça poética perfeita. Só que, para Dante, existe algo muito pior que a violência. E é exatamente aqui que a nossa investigação toma um rumo bem diferente. Porque a violência, por mais horrível que seja, não é o pecado mais grave na escala de Dante. Dante faz uma distinção que é crucial para a gente entender tudo. A violência, para ele, é o pecado do leão, é bestial, é a força bruta. Já a fraude? A fraude é o pecado do homem. É usar a razão, a nossa capacidade mais humana, para enganar e trair. Corromper o próprio intelecto para o mal é, na visão dele, uma ofensa muito, mas muito mais grave. E é aí que o caso de Stalin se encaixa como uma luva. A violência dele não era um fim em si mesma, ela era uma ferramenta da fraude. Os julgamentos de fachada, a manipulação da história, a traição dos próprios aliados, a violência servia a um engano muito maior. E a gravidade desse pecado, a fraude, o puxa para muito mais fundo no inferno. E assim, a nossa descida termina no lugar mais profundo, mais frio e mais sombrio de todos, o nono e último círculo. Muita gente pensa no inferno como fogo, né? Mas o centro do inferno de Dante é o oposto, é gelo. O lago Costo. Esse gelo todo simboliza a ausência total de calor humano, a frieza de um coração que trai. É a negação do amor, da lealdade, é a paralisia total da alma. E este é o reino dos traidores. E a carreira de Stalin é, basicamente, uma lista de traições. Ele traiu o testamento do mentor dele, Lenin, traiu e matou a grande maioria dos seus companheiros do Comitê Central do Partido. Traiu a ideologia antifascista quando se aliou a Hitler, e ainda traiu comunistas de outros países que foram buscar abrigo na União Soviética. A lista de evidências é simplesmente esmagadora. Esse nono círculo tem, digamos, 4 distritos. A Caína, para traidores da família. A Antenora, para traidores da pátria do partido. A Ptolomeia, para traidores de hóspedes. E a Judeca, para traidores de benfeitores.
Stalin poderia se encaixar em vários, mas a traição dele contra o próprio partido e país durante o Grande Expurgo é o crime que o define. Isso nos leva a uma única conclusão. O veredito final é Antenora. Essa área tem esse nome por causa de um troiano que traiu sua cidade. É o lugar perfeito para os traidores políticos. É o destino para o líder que se vira contra a própria estrutura que ele comanda. Ok, agora que a gente achou o lugar, vamos ver os detalhes da punição. Porque no Inferno de Dante, o castigo, o contrapasso, sempre tem uma ligação poética com o pecado. E a punição aqui é terrível nos detalhes. Primeiro, o corpo fica totalmente imóvel, congelado no gelo até o pescoço. Segundo, um vento gelado que nunca para. E terceiro, a parte mais cruel de todas, as lágrimas de dor congelam na mesma hora, criando uma máscara de gelo sobre os olhos. Isso impede que outras lágrimas saiam e cria uma pressão interna excruciante. E é aqui que a gente vê a genialidade da justiça poética de Dante. O homem de aço se torna completamente imóvel. O homem que vivia do culto à personalidade agora está num silêncio absoluto. O líder que ignorou o sofrimento de milhões agora é cego pela própria dor. E quem sabe ele pode estar congelado ali, lado a lado com os mesmos capangas que ele traiu e mandou executar, como Béria, talvez roendo a nuca um do outro para sempre. Um símbolo perfeito de um regime que se canibalizou. É impressionante pensar que, em vida, a propaganda o tratava como um deus. Ele era chamado de pai dos povos, o guia genial, o arquiteto do futuro. E, no fim, chegamos a essa imagem. Todo aquele poder, todo aquele status de semideus, reduzido a um rosto anônimo, paralisado e cego no meio do gelo eterno. Dentro da lógica de Dante, seria este o destino mais justo para o tirano que se tornou o maior dos traidores? É uma pergunta que fica para a gente pensar.